Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, do lado de cá está tudo bem. Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de geometria, tá bom? Nossa playlist de geometria com o tema de triângulos. Um tema aí muito interessante, tá bom? Essa vai ser a nossa primeira aula sobre triângulos. Hoje nós vamos ver a definição e nós vamos ver também sobre a congruência de triângulos. E nós vamos resolver uma questãozinha aí no final, tá bom? Então, um triângulo, o que viria a ser um triângulo? Eu tenho aqui três pontos não colineares, né? O ponto A, B e o C. E a reunião desses triângulos aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, aliás, a união desses pontos, nós vamos ter o triângulo, né? O que significa triângulo? Então, três ângulos. Beleza? E aí, pessoal, olha só. O triângulo nós vamos ter esses elementos aqui, que são os vértices, né? Que é o ponto A, o ponto B e o ponto C, e os lados, né? Seria, ó, veja bem, então o vértice A eu chamei de Azão. Então o lado Azinho é o lado oposto ao ângulo A. O vértice B, chamei de B, o lado oposto ao vértice B seria o Bzinho. E o vértice C, o lado oposto ele seria o Czinho também, tá? E aí aqui eu tenho esses desenhos, olha só, aqui para denotar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Esse aqui tem um risquinho, esse aqui tem dois, esse aqui tem três, tá? E aí isso aqui quer dizer o seguinte, é só para denotar que são ângulos diferentes. Mas eu posso ter também esses ângulos iguais, mas isso é uma conversa mais para frente, tá legal? Então nós temos aqui os vértices e os lados. Uma outra coisa bem interessante para a gente saber sobre os triângulos também é que é o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, se eu pegar esse triângulo aqui, que eu vou chamar ele assim, ó, A com circunflexo, mais esse aqui, B com circunflexo, mais esse carinha aqui, C com circunflexo. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, beleza? Isso aí é um outro elemento que nós temos no triângulo também. Então, bacana. E aí, pessoal, a gente tem uma classificação dos triângulos. O que acontece, tá? Então, a gente pode ter triângulos de vários formatos com vários tipos de ângulos, tá? E aí, falando em relação aos lados, ou seja, ao formato desse triângulo, nós temos algumas classificações, que são essas três aqui, né? Então, classificação quanto aos lados do triângulo. Então, nós temos o triângulo equilátero, e aqui fica bem fácil perceber, olha só, esse camaradinho aqui, essa palavra aqui, equi, né, significa igual, látero e lado. Então, é um triângulo de lados iguais. Então, aqui eu fiz um desenho para você. Imagina aí, né, que esse triângulo está com os lados iguais, tá bom? E esses risquinhos aqui é para denotar que todos os lados são iguais. E aqui eu tenho também o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais e um lado diferente, tá legal? Então, o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e esse lado aqui diferente. E aí, pessoal, no triângulo isósceles, o que vai acontecer, né? Aqui, ó, nós temos essas duas medidas. Desse lado é igual a esse, ou poderia ser esse igual a esse, só que dois lados são iguais e um lado é diferente, tá legal? E aí, nós temos aqui o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele que possui os três lados desse meu triângulo diferentes, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse lado aqui é diferente desse, que é diferente desse camaradazinho aqui, tá bom? Uma coisa importante a gente só trazer aqui rapidão é que no triângulo equilátero, todos esses ângulos aqui internos, eles são iguais, tá bom? Todos esses ângulos internos são iguais. Já no triângulo isósceles, esse ângulo bem aqui, ele vai ter uma medida, e esses dois de baixo vão ter a mesma medida aqui, tá legal? Já no triângulo escaleno, todos os ângulos aqui são diferentes, tudo bem? Mas a gente vai ver isso com mais detalhe nas próximas aulas, mas apenas para a gente saber aqui a classificação dos triângulos.
Tenho também a classificação quanto aos ângulos, quanto às medidas dos ângulos internos desses triângulos, tá legal? Então, se eu tenho um triângulo e um desses ângulos é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, esse ângulo, esse triângulo, ele é dito um triângulo retângulo, né? Que até mais para frente nós vamos ver uma relação bem interessante que existe no triângulo retângulo, tá legal? Então esse carinha seria nosso triângulo retângulo. É um triângulo que possui um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. Já se nós tivermos um triângulo que tem todos os ângulos internos dele, todos os ângulos internos são ângulos agudos, né? E para quem não lembra, é um ângulo menor que 90 graus. Então esse triângulo é chamado de acutângulo, beleza? E aí a outra classificação quanto ao ângulo seria o obtusângulo. O obtusângulo, ele é aquele ângulo que tem... O ângulo obtuso é aquele ângulo que possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, tá? Então perceba aí que a classificação, a referência é em relação ao ângulo de 90 graus. Se ele for maior, é obtusângulo. Se ele for menor, é acutângulo. Se ele for 90 graus, é um ângulo retângulo. Tá legal, pessoal? Muito bem, então. Então, bem simples aí da gente entender, né? Aqui a nossa próxima parte que nós vamos ver são os casos de congruência de triângulos. O que seriam triângulos congruentes? Serão aqueles triângulos que eles têm, eles têm a mesma medida, né? Seja de lado ou seja de ângulo também, tá? Uma coisa congruente à outra, a palavra congruente significa uma coisa igual, né? Assim, a grosso modo dizendo, tá bom? Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, olha só, imagina que isso aqui seja um triângulo, tá? Vamos imaginar que isso aqui sejam duas peças triangulares. E aí, essas peças têm essa medida L, 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 tá? E aí, essa outra peça aqui também é L, também é L, também é L. Então, essas duas peças, elas são congruentes, né? Imagina que isso aqui foi feito numa máquina, e aí elas saíram com a mesma medida. Então, isso aqui seria uma congruência, tá bom? E na geometria nós temos esse mesmo caso aqui com relação aos triângulos. Tá? Então os triângulos vão ser congruentes. Só que aí existem alguns casos em que eu preciso atender para poder fazer com que esses triângulos eles sejam congruentes. Então, o primeiro caso que nós temos aqui é o caso de lado, ângulo, lado. Então, imagina que eu tenho esses dois triângulos, ó, o triângulo ABC e o triângulo DEF, tá bom? E aí, eu tenho que esse lado AB, ele é congruente ao lado DE, tá bom? E aí, eu tenho esse outro lado aqui, ó, o lado adjacente, que seria o lado AC, congruente ao lado DF. Então, esses dois lados eles são congruentes. E, além disso, o ângulo compreendido entre eles, ele também é congruente. Então, ou seja, esses dois triângulos, o ABC e o DEF, eles são congruentes. Eles têm as mesmas medidas, né? Então, esse aí seria o nosso primeiro caso de congruência de triângulos, tá bom? Que é o lado, ângulo, lado. Lembrando que esses lados precisam ser lados adjacentes e o ângulo precisa ser o ângulo compreendido entre esses dois lados aqui, tá bom? Como foi aqui o caso, ó. Lado AB, lado DE. Lado AC, lado DF. E o ângulo compreendido entre eles. O segundo caso é o caso de ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, olha só. Então, aqui, ó, tá até na ordem, né? Então, como é que seria esse segundo caso aqui? Então, de novo, nós temos o triângulo ABC e o triângulo DEF. E aí, eu vou ter dois ângulos que eles são adjacentes, tá bom? Então, no caso, o triângulo B, o ângulo, né? O ângulo B e o ângulo C. E aqui o ângulo E e o ângulo F, tá? E aí, o lado compreendido entre esses dois ângulos, nos dois triângulos, eles são iguais. Olha só, esse lado tem a mesma medida que esse. Então, tem um ângulo, lado, ângulo.
essas medidas são congruentes a essas medidas aqui. Então, ângulo, lado, ângulo. Então, novamente, ó, são dois ângulos e o lado compreendido entre eles. Então, se eu tenho dois triângulos e isso aqui se verifica, eu tenho dois ângulos adjacentes e aí eu tenho o lado entre eles sendo congruentes, então esses triângulos aqui eles são congruentes também, tá bom? E aí, o outro caso de congruência é o lado, lado, lado. E aí é bem simples a gente entender, né? A gente só vê então que é só a gente ver, ó, eu tenho esse triângulo ABC e o triângulo DEF. Esse lado é igual a esse. Esse lado é igual a esse ou congruente a esse. E esse último lado é congruente a esse. E aí, então, nós temos aí o caso de ângulo de lado, lado, lado. Né? Congruência de triângulos sendo por lado, lado, lado. Tá legal? Esse caso aí é o mais simples da gente ver. Beleza, pessoal? Então, é bem simples, bem tranquilo, né? Só a gente relembrar aí esses casos, tá bom? Na hora da prova, cai alguma questão a respeito disso, e aí você precisa ter em mente, né? Claro, tu não vai decorar esse LAL, o LALA, o LLL. Tem que entender como é que funciona a congruência, né? Então, se são, por exemplo, dois lados e um ângulo compreendido entre eles, então esses triângulos são iguais. Se são dois ângulos e um lado compreendido entre eles, então você tem aqui, né, dois ângulos e o lado compreendido entre eles, então esses triângulos são congruentes. E aqui, se os três lados são iguais, então esses ângulos já são iguais, né? Então, para a gente treinar um pouco, vamos fazer aqui um exercíciozinho. Então, aqui, analise as afirmativas abaixo, né? Então, vamos lá. Ao comparar dois triângulos, se a medida dos ângulos for congruente, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Olha só, pessoal, essa questão aqui, ela tem uma pegadinha, vamos dizer aí, tá? Vamos dizer que você seja um estudante que estudou os casos de congruência, mas aí não lembra muito bem como que é a definição dos lados, né? Se existe lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, 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 tá bom? E aí você vai ver o seguinte, ó. Vou até colocar aqui embaixo. Ele diz que tem dois triângulos que esses triângulos eles possuem todos esses ângulos aqui iguais, né? Vamos dizer assim, ó. Todos esses ângulos aqui iguais. E aí ele fala que esses dois triângulos aqui eles são congruentes pelo caso ângulo, 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 tá? Primeiro de tudo, que não existe esse caso de ângulo, 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 tá bom? Eu vou explicar por quê. Os ângulos podem até ser iguais, só que isso não me garante que as medidas dos lados dele, por exemplo, aqui o lado 1, seja igual à medida do lado 2. Do lado 2 seria do outro triângulo, tá bom? Porque esse triângulo aqui, ele pode ter, por exemplo, vou chutar uma medida aqui, ó, de 7, 5 e 3, tá? E aí, esses ângulos, vai ter a medida interna dos ângulos, e aí o outro triângulo, olha só, seria, por exemplo, 21, 15 e 9, né? Perceba que os lados são proporcionais, eu só multipliquei por 3 aqui, ó. Os ângulos internos podem até ser iguais realmente, mas as medidas não são iguais. Então, primeiro de tudo, que não existe esse caso ângulo, 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 e isso não define com que dois triângulos sejam congruentes, tá bom? Porque os ângulos internos podem ser iguais, mas a medida do lado não. Então, a assertativa 1, ela é falsa, tá bom? Dois triângulos equiláteros podem não ser congruentes, realmente, aí é bem simples a gente ver isso aí, né? Se eu tenho um triângulo equilátero, por exemplo, de lado 3, 3, 3 e o outro lado 2, 2, 2, por mais que os ângulos internos, aí nesse caso os ângulos internos nem seriam iguais, né? Então realmente dois triângulos equiláteros podem não ser congruentes, então verdadeiro, tá bom? Ao comparar dois triângulos, as medidas dos lados, se as medidas do lado forem congruentes, 1 a 1, ou seja, né? Então eu tenho aqui dois triângulos, ó. Tenho dois triângulos aqui.
dois triângulos. E aí as medidas do lado são iguais. Ó. Esse lado igual a esse lado igual a esse, e esse lado igual a esse. E aqui a gente está diante de um caso de lado, 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 né? Então, fala, se eles forem congruentes, 1 a 1, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Correto. Podemos afirmar com certeza que esses triângulos são congruentes, tá bom? E aí ele pede para nós marcarmos alternativas. Somente 1 é verdadeira? Não, a 1 é verdadeira, a 1 é falsa. Somente 2 é verdadeira? Não, a 2 é verdadeira, mas a 3 também. A 3 é verdadeira, a 2 também, a 2 não é falsa e somente a 1 é falsa. Então, no caso aqui, seria a nossa letra E. Tá legal, pessoal? Então, beleza. Então é isso aí, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima aula. Valeu!